Muito obrigado ao quarteto pela excelente música. Esta música ela é maravilhosa, baseada no Salmo 137, Saudades da Pátria. O povo de Israel, quando estava cativo, lembrando-se dos seus tempos passados. É uma música linda, um tema maravilhoso. Estou até preparando um sermão sobre este assunto. Possivelmente iremos convidá-los para cantarem novamente. Bem, a toda a igreja, um feliz sábado. Ao meu grupo de Libras, feliz sábado a vocês. A minha esposa participa do ministério e ela está tentando me ensinar. Vamos ver se quando eu for falar Libras eu vou conseguir ser tão rápido assim como eu falo quando prego. Meu povo, que saudade de vocês. Eu não sei se é impressão minha, mas está mais frio do que o normal. Quando eu sentei aqui à frente, inclusive se vocês quiserem sentar aqui à frente, fiquem à vontade, porque aqui está mais frio do que aí, acreditem em nós. E eu me assentei aqui, eu falei, puxa, precisamos fechar as janelas, está muito frio. Eu estou acostumado a frio, já morei na Suíça, alguns de vocês sabem disso, já peguei 20 graus negativos, e eu digo para vocês que a sensação térmica está próximo disso, pelo menos aqui, está muito frio. Ao sair de casa hoje, eu disse, bem, hoje será um típico dia que boa parte de nossos membros estarão na internet. E a minha fé, quando eu cheguei aqui 8h30, vi que haviam poucas pessoas, eu falei, realmente, o povo não vai vir. Eu louvo ao Senhor Deus porque você veio nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Que nesta manhã, Deus, Ele possa falar ao seu coração. Que nesta manhã você sinta a presença de Deus e possa ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Fazem mais ou menos 2 meses e meio a última vez que eu preguei aqui na igreja, e foi num feriado. Então faz tempo que você não me ouve falar de assunto nenhum. Então se eu falar de pequenos grupos, com certeza você estará com saudades, porque faz muito tempo. Antes de começar o sermão, eu tenho um aviso muito especial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela está passando por uma fase muito boa. A nossa igreja está crescendo. A nossa igreja está amadurecendo. E eu tenho certeza de que a igreja do futuro ela será muito melhor do que a igreja de hoje. A divisão sul-americana ela lançou um projeto no início do ano. O pastor Paulo falou sobre isso a semana passada e eu quero relembrar para você deste projeto. A nossa igreja ela percebeu de que nós somos muito bons para batizar. Batizamos muito bem ao redor do mundo. São mais de 1 milhão de pessoas que se batizam todos os anos em nossas igrejas. Porém, nós precisamos corrigir algumas falhas. A falha não está no batismo. A falha está na permanência dos membros. Embora haja, sim, um estudo bíblico muito bom, alguns membros não dão sequências a esses estudos. Então, a divisão sul-americana lançou um seguinte projeto. A partir de janeiro, as igrejas já receberam isso. E as igrejas estão implementando isso em seus distritos. E a nossa igreja já implementou isso e sábado que vem será a coroação do projeto. A divisão ela lançou um estudo bíblico oficial. Haviam vários estudos e este agora é o oficial. São 27 temas e todo indivíduo que quiser se unir à nossa igreja, ele terá que estudar de forma um pouco obrigatória este estudo. Ele pode se batizar um pouco antes. Porém, ele terá que terminar este estudo. Ele levará no mínimo 6 meses. Assim que ele estiver preparado e conhecer já tudo sobre este estudo, ele não irá direto para uma classe de escola sabatina. Ele terá que passar mais 3 meses numa fase chamada 2. Fase 2, que são estudos bíblicos avançados. É estilo a lição da escola sabatina, com dias. Tem a lição de domingo, segunda, terça, quarta e assim vai. Aqui ele vai ter um aprofundamento doutrinário e aprender o estilo de vida adventista. Por exemplo, tem um estudo aqui, a lição número 4, vai falar sobre a guarda do sábado. Vai tirar algumas dúvidas, por exemplo, devo ir a um restaurante dia de sábado? Vai tirar outras dúvidas, como eu posso fazer o pôr do sol? Tirar outras dúvidas, que tipos de atividades que eu devo fazer dia de sábado? Assuntos mais específicos. Vai tratar aqui sobre outros estilos de vida, assuntos sobre vestimentas, o porquê que nós não usamos adornos, onde está a prova bíblica, é uma coisa muito profunda.
O indivíduo levará pelo menos 3 meses para poder fazer esta classe. Assim que ele terminar esta classe, ainda não poderá se unir à unidade da escola sabatina. Pois é, ele terá que passar pela fase número 3. A fase número 3 é, além de um aprofundamento doutrinário, ele tem um aspecto mais prático, para você aprender a passar adiante aquilo que você aprendeu. Agora você vai aprender técnicas de evangelização, como dar um estudo bíblico, como levar uma pessoa à decisão, como fazer com que esta pessoa agora ela possa pertencer à igreja. Você terá treinado numa parte prática, o que é maravilhoso. Levará também mais 3 meses. No total, as 3 fases, o indivíduo irá levar 1 ano. Logo em seguida, então, ele poderá entrar na escola sabatina, nas unidades normais, e com certeza ele terá muito mais conhecimento, muito mais bagagem, estará muito mais animado para servir a Deus. E a igreja acredita-se que desta forma iremos reduzir a apostasia e fecharmos a saída dos fundos. Vamos melhorar muito. A igreja está crescendo. Várias igrejas da América Latina já estão com este projeto. A igreja do NASP já começou o projeto da fase 1, a classe bíblica daqui já começou, e sábado que vem vamos começar a classe 2 e 3. Só que o projeto é tão bom, que o pastor Itaniel, quando passou isso na comissão e para os anciãos, nós chegamos à seguinte conclusão: a coisa é muito boa mesmo. Ela é tão boa, que a nossa ideia é de que seja feita uma triagem com os membros da igreja. Então será feito mais ou menos assim. O pastor Paulo, ele ficou responsável pela fase número 1. E sábado que vem esteja atento ao boletim. O pastor Paulo irá montar uma classe no horário da escola sabatina, onde ele irá estudar com os membros interessados a fase número 1. É uma fase que vai levar pelo menos aí 1 a 2 trimestres. E você teria então que sacrificar a sua unidade da escola sabatina. É uma classe pequena, no máximo para 50 pessoas, então não vai desfalcar muitas outras unidades. Eu fiquei responsável pela fase número 2. E eu faço o meu apelo a você. Cada membro irá receber de forma gratuita a sua lição. E estaremos estudando durante 1 trimestre aprofundamento doutrinário e estilo de vida adventista. Tem aqui também a estrutura da igreja, uma coisa muito interessante. Ficarei responsável pela fase 2. Pastor Itaniel, no mesmo horário da escola sabatina, irá montar a fase 3. Então nós 3 seremos professores de 3 unidades, cada um na sua. Os pastores de todo o campus e os anciãos estão conosco neste projeto. Então será uma unidade muito grande, será um projeto fantástico. E nosso objetivo não é que apenas os recém-batizados façam parte disto, mas toda a igreja em cada momento faça parte disto. Talvez você não participe neste primeiro momento, mas faça planos para participar no ano que vem. O nosso objetivo é que em pelo menos 3 a 4 anos, toda a igreja tenha participado novamente destas 3 fases. É claro que talvez os 3 não estarão aqui nos próximos 3, 4 anos, mas os pastores que vierem vão continuar este projeto, porque é um projeto da divisão sul-americana. E o pastor Itaniel, ele está tão empolgado com este projeto, gente, que a ideia dele é que as pessoas que forem se unir à nossa igreja por meio de transferência, só vão poder ser membros de nossa igreja depois de fazerem pelo menos a fase 2. Olha que bênção. A nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está avançando. E é por isso que a cada dia que passa eu estou mais motivado em pregar o evangelho, porque a nossa igreja ela está melhorando muito em relação ao futuro. E eu vejo a nossa igreja com bons olhos. Eu sei de que Deus vai nos abençoar e vai nos usar muito. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Como você já estava com muita ansiedade, já temos 84 pequenos grupos. Amém? Éramos para ter um pouco mais, mas alguns grupos tiveram dificuldades, desistiram. O meu sonho é chegarmos até dezembro a 100 pequenos grupos. E é por isso que eu oro para que nesta manhã 16 pessoas digam: pastor, eis-me aqui e quero começar um pequeno grupo. Eu estou orando por isso. A nossa igreja ela tem feito história, e quando eu vou visitando alguns pequenos grupos, os testemunhos que eu ouço é maravilhoso. São testemunhos fantásticos. Pessoas de que nunca lideraram nada na igreja dizem: pastor, agora eu estou liderando, estou extremamente feliz, a minha vida está mudando. No fim do ano nós iremos organizar um festival aqui em nossa igreja, não aqui, com a fé do Senhor Deus, lá no templo,
um festival de pequenos grupos para podermos ouvir os testemunhos e recebemos as bênçãos de Deus todos juntos. A nossa igreja está crescendo muito e eu gostaria de convidar você a participar deste ministério. A nossa igreja está crescendo tanto que saímos na revista Adventista. Amém? Ô povo do Senhor, acorde, amém. No mês de julho, nós tínhamos feito aquele projeto do Lares da Esperança, e o projeto dos presídios teve um destaque na revista Adventista. Olha que bênção. A igreja foi mencionada ali, nós distribuímos mais de 2.500 livros, você já sabe desta história, e o projeto dos presídios está avançando. Se você quiser separar seu tempo e pertencer a este ministério, o irmão Marcos Simões está liderando este projeto e tem sido uma bênção. E assim estamos crescendo a cada dia mais. Eu tenho um recado para dar para você. Hoje à tarde começaremos uma classe bíblica. A classe bíblica pré-batismal para os juvenis. Então você que tem filhos aí com mais de 9 anos de idade, até uns 14 anos, esta classe eu sou o responsável, começa às 15h30 na sala dos pais. É uma classe para juvenis que gostariam de se batizar no batismo da primavera, que será no dia 24 de outubro. Se você pai tem um filho nesta idade, eu gostaria de que ele fosse preparado para o batismo 15h30. Se você abrir o seu boletim, você vai ver que hoje começa o grupo de depressão e ansiedade. O grupo retorna hoje num outro formato, vai ser apenas 10 sessões. Teremos hoje também o grupo dos casais, você está convidado a participar deste grupo de casais. Mais grupos surgirão. Dentro de 2 semanas, o grupo de empregos, para você que está desempregado e está tentando entrar no mercado de trabalho, voltaremos com grupos de empregos, que é uma orientação profissional para o indivíduo. Como fazer um currículo, como também indicação de onde você poderia conseguir um emprego. O grupo de psicólogos está crescendo. No próximo sábado à tarde, os psicólogos estarão comemorando o Dia dos Psicólogos. E eles farão uma programação à tarde. Isto está no seu boletim, será um chá. As inscrições começaram, será um grupo fechado. Então, se você é psicólogo, faça a inscrição na secretaria para participar deste momento, para este momento fantástico que os psicólogos terão. Um último anúncio. Você sabe que eu sou um indivíduo muito sonhador, extremamente sonhador. Eu tenho um sonho de conseguir unir profissionais desta igreja. No mês que vem nós começaremos um grupo só de executivos, um grupo só de empresários. Já temos os líderes, já estamos marcando as reuniões e nós queremos unir essas pessoas. O mês que vem também começa um grupo só de médicos e enfermeiros. A ideia é unir esta categoria e promovermos projetos com eles. A primeira coisa que iremos fazer, isso está no seu boletim, você que veio à igreja, você viu a entrada. Dia 12 de setembro teremos um simpósio voltado apenas para os médicos e enfermeiros de nossa igreja. A ideia é criarmos uma associação adventista aqui do NASP, onde nós iremos cadastrar todos os médicos e os enfermeiros. E eu sei que são muitas pessoas. A ideia vai crescer, nós já temos os oradores, será uma programação maravilhosa. Para participar você precisa se inscrever, são apenas 150 vagas, porque nós teremos almoço, passaremos o dia inteiro juntos. Será uma programação paralela da igreja no salão Ellen White, auditório Ellen White, e com certeza será muito bom você participar. Se você estiver interessado, a saída terá algumas meninas e um grupo ali atrás, fazendo já algumas inscrições. Só entra no projeto, só participa do simpósio com inscrições, com as inscrições, e vale a pena você participar. Deus ele está nos abençoando. Deus ele quer que nós cresçamos. E esta igreja está fazendo de tudo para que você possa aprender mais, crescer mais e servir melhor ao Senhor Deus. Amém? Eu creio numa igreja melhor. Eu creio numa igreja diferente. Eu creio numa igreja que atenda todas as suas necessidades. E nós vamos nos empenhar por isto. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor Deus. Eterno Deus, neste momento louvamos o teu nome. Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus poderoso, Tu és o nosso Pai. Querido Deus, queremos pedir as Tuas bênçãos sobre esta igreja. Que o Senhor continue motivando a liderança do Teu povo. Que o Senhor abençoe cada membro que está aqui nesta manhã. Que a igreja do NASP continue a crescer e que ela cresça sem limites. Que o Senhor neste momento possa falar ao nosso coração. Que a Tua mensagem possa nos alcançar.
e que possamos ter uma vida transformada pelo Teu poder. Pedimos isto por Jesus, amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Versículo 1 até o 14. Em minha Bíblia diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus então lhe dissera: Espírito imundo, saia deste homem. Versículo 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Então ele respondeu: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse-os para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus então lhe permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiros abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros então fugiram e anunciaram nas cidades e pelos campos. Jesus, ele havia tido uma noite tremenda, uma noite fantástica. Havia passado a noite inteira num barco. Durante este momento havia tido uma tempestade. Nessa tempestade Jesus havia mostrado o seu poder, repreendendo a natureza e trazendo ali a calma e a suavidade sobre o clima. Os discípulos já estavam admirados com isto. Depois de uma noite inteira no barco, ele chega a um lugar chamado Gadara ou Gerasa, de acordo com a sua Bíblia. Quando Jesus se aproxima daquela terra, era uma terra localizada numa região chamada Decápolis. Decápolis era uma região dividida, onde havia judeus e gregos e romanos. Era uma região muito dividida, onde a fé era muito diferente. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, que o barco para sobre a terra, desce então ali os seus discípulos e Jesus à frente. De repente passa um homem correndo desesperado e vai então até a presença de Jesus. Quando este homem aproxima de Jesus, ele já aproxima-se de Jesus com um desespero em seus olhos. Este homem não era sem motivo. Há muito tempo sofria de possessões demoníacas, uma coisa assustadora. Quando o demônio entrava em sua vida, este homem se jogava pelo chão, ele começava a se cortar, ele atemorizava as pessoas. Eu não sei se você já viu uma possessão demoníaca, é uma coisa assustadora. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, um culto de domingo em minha igreja, Pirajussara, Taboão da Serra, eu estava sentado na igreja, 3 bancos depois do meu. Havia uma moça, e quando o pastor preparou-se para pregar, a moça começou a gritar, e ela começou a jogar as cadeiras. Era cadeira para tudo que era lado, uma coisa terrível. A igreja ficou assustada, tentaram segurar aquela moça, ninguém conseguia, todo mundo desesperado, inclusive eu. Uma boa parte da igreja nessa hora já sai correndo, né? Porta dos fundos. Aqueles irmãos que nós chamávamos de os mais fanáticos, eram aqueles que estavam próximos ali para poder orar pela pessoa. Todo mundo orou, ninguém conseguiu tirar os demônios daquela menina, tiveram que levá-la para um outro local. Naquele momento então o pastor voltou a pregar, e o sermão dele foi justamente voltado para aquilo. Ele disse: precisamos voltarmos para Deus e mudarmos a vida. O que acontece foi que naquele momento começou-se uma semana de oração na igreja, improvisada, mais oração. Houve uma mudança de vida, uma reforma. É irônico essa questão, mas algumas pessoas até perguntam: pastor, por que nós não vemos muitas possessões demoníacas na igreja? Você vai em outras igrejas evangélicas, você vê muito disso, e na igreja adventista você não vê isto. Pelo seguinte,
É irônico, mas quando o inimigo se manifesta na igreja, gera uma reforma. As pessoas mudam de vida. O indivíduo ele pode questionar a Deus, mas quando ele vê alguém possesso, ele começa a acreditar de que Deus existe. Porque se os demônios existem, óbvio, Deus existe. E não é vantagem para o inimigo se manifestar, porque as pessoas mudam de vida. Tanto é que naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu gostava de ouvir música secular. Acredite em mim, eu gostava de rap. Olha, talvez pela cor, gostava de rap. Desculpe os outros, mas eu gostava de rap. Cheguei em casa, peguei todos os meus CDs, joguei no lixo. Gostava de músicas românticas, ainda me lembro a cantora Laura Pausini. Tinha uma coleção de CDs, peguei e joguei tudo no lixo. Eu me lembro que teve uma noite que o pastor ainda disse: gente, eu estou passando aqui com o lixo, eu quero que você jogue aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual. E lá estava eu com a minha pilha de CDs de músicas seculares. Não é vantagem para o inimigo aparecer na igreja. As pessoas mudam de vida, as pessoas acabam voltando-se para Deus. E é por isso que ele não se manifesta de maneira muito clara em nossa igreja, apenas de outras formas. Aquele homem há muitos anos estava vivendo uma vida possuída pelos demônios. Há muitos anos que aquele homem não tinha mais prazer em sua vida. Aquele homem perdeu tudo o que você pode imaginar. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus amigos, ele perdeu a vontade de viver. Aquele homem perdeu a esperança, aquele homem ele perdeu a sua identidade, aquele homem perdeu a sua dignidade, aquele homem perdeu tudo que ele tinha, porque é isso que o inimigo tenta fazer com a vida dos seres humanos. Satanás ele não se contenta enquanto ele não acabar por total com a minha e com a sua vida. Enquanto estivermos vivos, seremos alvos de Satanás, e ele fará de tudo para nos acabar. Mas você não precisa temer a Satanás, porque quem está sobre o sangue de Cristo Jesus é muito mais do que vencedor. Estamos sobre a graça de Cristo Jesus, e Jesus Cristo veio para nos dar a vitória. Aquele homem vivia sofrendo, quando o inimigo lhe possuía, ele saía atemorizando as pessoas. E diz a Bíblia então de que ele cortava a sua carne, ele tentava se matar. Aquele homem saía de sepulcro atrás de sepulcro, andava pelos cemitérios. Toda a cidade conhecia aquele homem, toda a cidade sabia da existência daquele homem. E a cidade inteira tinha medo daquele indivíduo. Quando ele estava nos seus dias normais, que ele se aproximava de alguém, as pessoas corriam com medo. Aquele homem, quando olhava no espelho, ele não via um ser humano, ele via um monstro. Aquele homem, em momentos de lucidez, ele clamava ao Senhor Deus por misericórdia. Aquele homem, em momentos de lucidez, ele dizia: Senhor Deus, muda a minha vida. Ele clamava a Deus, mas os demônios que ali estavam eram muito fortes. Não era sem motivo que este homem estava endemoniado. Aquele homem havia feito muita coisa errada. A Bíblia não menciona quantos erros ele havia feito, mas ele havia vivido uma vida de pecado. Isto é, sem dúvida, ele havia errado muito. Naquele momento, era uma manhã como qualquer outra. Ele está no momento de lucidez. Ele andava sem roupa, é uma situação assustadora. No momento de lucidez, ele percebe de que um barco se aproxima. Alguém logo lhe diz: é Jesus, Jesus o Nazareno. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, então ele corre ao encontro de Jesus. E quando ele corre ao encontro de Jesus, diz a Bíblia de que ele cai de joelhos e o adora. No momento em que ele está adorando a Deus, ele fica possuído pelos demônios, e os demônios começam a jogá-lo para um lado, para o outro. Jesus então começa uma operação de transformação. Jesus ele tenta falar com aquele homem, e Jesus faz uma pergunta para aquele homem, não é para os demônios. Ellen White ela é muito clara no livro O Desejar de Todas as Nações, quando ela trata deste assunto, que quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele não está perguntando para os demônios, ele está perguntando para aquela pessoa que ainda estava lúcida. Por isso que ela o adorou. Naquele momento então, quando aquele homem prepara-se para falar, os demônios começam a usá-lo. E um dos demônios então diz: o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Eu não sei se você está por dentro do que quer dizer legião. Os soldados romanos eles eram divididos em grupos, e cada grupo tinha um nome diferente. Um grupo de soldados romanos, que tinham pelo menos cerca de 6.000 soldados, eles eram chamados de legião, a legião romana. Se alguém falasse de legião romana, logo subentendia-se que eram pelo menos 6.000 soldados. E isto nos leva a crer, nos leva a entender de que haviam pelo menos 6.000 demônios na vida daquele indivíduo. É muita coisa,
É por isso que aquele homem não conseguia se controlar quando os demônios vinham. Aquele homem tinha vivido uma vida de pecado, tinha vivido uma vida torta, e por isso agora ele estava sofrendo as consequências. Mas aquele homem queria ser liberto. Aquele homem ainda era o objeto do amor de Deus. Aquele homem era amado por Deus, independente dos erros que ele havia feito, independente dos erros que ele havia cometido, independente da vida que ele tinha vivido, Deus amava aquele homem e Deus queria libertar aquele homem. Amigos, naquela manhã não foi apenas aquele homem que esperava por algo, Deus estava esperando por algo. Naquela manhã Deus tinha escolhido libertar aquele homem, e Jesus foi até a cidade de Gadara, porque ele queria libertar aquele homem, ele queria salvar aquele homem. Enquanto as pessoas tinham medo daquela pessoa, enquanto as pessoas tinham vergonha daquele indivíduo, enquanto as pessoas olhavam para ele e sentiam medo, Deus, quando olhava para aquela pessoa, sentia amor. Enquanto as pessoas rejeitavam, Deus queria sentir compaixão. Enquanto as pessoas expulsavam aquele homem, Deus queria sentir misericórdia. Porque não há ninguém neste mundo que Deus não esteja olhando. Não há ninguém neste mundo que Deus não ame. Não há ninguém neste mundo que Deus não queira mudar a vida. O indivíduo pode ser um mendigo, o indivíduo pode estar na prostituição, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um assassino, ele pode ser um drogado, ele pode ser um viciado, mas ainda é objeto do amor de Deus. Porque não há nenhuma criatura neste mundo que Deus não ame e que Deus não tenha objetivo de mudar a vida daquela pessoa. Todas as pessoas, Deus tem planos e mudar a vida delas. E o momento daquele homem chegou. Quando os demônios falaram legião, os demônios eles tinham como objetivo já tentar atemorizar Jesus, tentando mostrar de que a coisa não seria fácil. Mas amigos, quando Deus quer operar uma obra, quando Deus quer fazer um milagre, não há um único demônio que possa impedir. Mesmo que todo o inferno tente impedir as ações de Deus, quando Deus quer agir, diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Nem todo o inferno pode impedir quando Deus entra em ação. Nem Satanás, nem os seus demônios pode impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando Deus ele quer alcançar um indivíduo, não há nada, nem ninguém que possa deter. Porque Deus ele é dono de todas as coisas. Deus ele é poderoso. Deus ele é grandioso. Ele é o nosso Pai. E naquele momento Jesus ele não hesita. Jesus então logo dá uma ordem: espíritos imundos, saiam deste homem. Os espíritos ainda se sentiram na autoridade de pedir o lugar para onde gostariam de ir. Por coincidência da história, naquele momento passava uma manada de porcos. Os espíritos imundos então lhe disseram: manda-nos para os porcos. Eram pelo menos 2.000 porcos. Naquele momento, a oração de Jesus, claro que foi atendida, há poder na palavra de Deus. Naquele momento os espíritos imundos saem daquele homem, entram dentro dos porcos. Os porcos ficam desesperados e descem manada abaixo. Estão descendo ladeira abaixo até chegarem num rio ou num lago, e ali acabam morrendo afogados. Por ironia da história, as pessoas que ali estavam, os porqueiros, se você continuar o estudo do tema, os porqueiros então eles ficam assustados, e ao invés de darem glórias a Deus por este milagre, eles começam a reclamar: poxa, está vendo? Perdemos o nosso sustento, perdemos o nosso dinheiro, agora os porcos se foram, como nós vamos viver? Interessante que boa parte dessas pessoas deveriam ser judias, e os judeus não comem porcos. A pergunta é então, por que os judeus iriam vender porcos? Se não serve para você, não serve para mais ninguém. Esta é a ideia bíblica. Mas essas pessoas, elas eram tão miseráveis, que ao invés de glorificar o nome de Deus, elas duvidaram do nome de Deus e reclamaram de Deus. E tanto é que, se você continuar o texto, você vai ver de que muitas pessoas não aceitaram Jesus. Jesus ele foi expulso de Gadara depois de fazer este milagre. Ele muda a vida de uma pessoa, salva uma pessoa, e as pessoas que ali estavam só pensavam no prejuízo. São pessoas mesquinhas, pessoas que não conseguem ver o dedo de Deus, o milagre de Deus. Elas só conseguem olhar para coisas, mas não conseguem olhar para pessoas. O que mais me assusta é que em todo lugar você encontra pessoas assim, e até dentro da igreja. Pessoas que veem objetos, veem coisas, veem bens, algo mais valioso do que a salvação, algo mais valioso do que os céus, algo mais valioso do que um indivíduo. A história termina de maneira fantástica.
Se você folhear a sua Bíblia e for até o versículo 18 e 20, embora a cidade não quisesse nada com Jesus, o versículo 18 e 20 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus não deixou ele seguir, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em toda Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mesmo uma cidade não reconhecendo o milagre de Deus, aquele homem sabia o que Deus havia feito em sua vida. E quando ele reconheceu o milagre de Deus, ele volta para Jesus com um ar completamente agradecido. E ele diz: eu quero te seguir, Jesus. E Jesus lhe diz: não, você não vai me seguir. Aquele homem por um momento pensa: mas por que você me libertou e eu não posso te seguir? Não, você não pode me seguir, porque você tem agora uma obra a desempenhar. Eu quero que você volte para sua casa e anuncie a todos os seus amigos e familiares aquilo que Deus fez na sua vida. E aquele homem agora torna-se um missionário. Ele torna-se um discípulo de Deus e começa a anunciar em toda Decápolis aquilo que Deus fizer em sua vida. Amigos, esta é uma das histórias da Bíblia que mais me impressiona, porque numa manhã aquele homem era um endemoniado, na manhã seguinte ele era um missionário, numa manhã ele tinha mais de 6.000 demônios em sua vida, na manhã seguinte ele tinha a presença do Espírito Santo, numa manhã ele era um pecador, na outra manhã ele era um salvo, porque ele havia tido um encontro com Deus. Amigos, quando eu vejo histórias como essa na Bíblia, eu fico impressionado. O poder de Deus é fenomenal, o poder de Deus é fantástico. Sabe, Deus ainda muda vidas, Jesus ainda muda vidas. E quando Deus ele quer mudar vidas, Deus não precisa de anos para poder operar na sua vida. Deus não precisa de meses para fazer um milagre na sua vida. Deus não precisa de semanas para fazer um milagre em sua vida. Deus não precisa de dias para fazer um milagre na sua vida. Deus ele precisa de apenas um único momento. Se no único momento você tiver um encontro com Deus, e este encontro for significativo, é o suficiente para Jesus, é o suficiente para Ele mudar a sua vida, é o suficiente para Ele transformar a sua vida e dar uma nova direção. Amigos, se Jesus ele foi capaz de mudar a vida do indivíduo que tinha mais de 6.000 demônios, com certeza mudar a minha e a sua vida é algo muito fácil. Em outras palavras, é fichinha, é muito simples. Eu garanto para você de que ninguém aqui nesta manhã tenha feito coisas mais erradas, ou mais estranhas, ou mais pesadas do que este homem. Este homem havia ido ao mais profundo do pecado. Este homem havia se sujado com o lamaçal do pecado. Este homem havia feito muita coisa ruim. Mas amigos, não há vida que Deus não possa mudar. Não há pecados que Deus não possa perdoar. Não há histórias que Deus não possa transformar. Este é o nosso Deus, porque a graça de Deus ela veio justamente para nos dar a vitória, justamente para poder mudar a nossa vida, justamente para poder nos ensinar como viver. A graça de Deus ela é maravilhosa. Amigos, existem algumas verdades que você precisa saber nesta manhã. A primeira verdade é: Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. A segunda verdade: Deus te chama do jeito que você está. Deus te chama do jeito que você está. Mas a terceira verdade diz de que Deus te ama tanto, 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 que Ele precisa mudar a sua vida. Porque se você continuar vivendo esta vida, você não chegará a lugar nenhum. Se você continuar vivendo uma vida de pecado, você não chegará a ter felicidade. O que Deus ele mais quer para o ser humano é que o ser humano sinta e receba felicidade. Deus veio para poder nos trazer a felicidade. Mas Deus ele sabe que só é possível ter felicidade obedecendo aos seus mandamentos. Não há outra forma de ser feliz. Deus ele quer mudar a nossa vida para o nosso próprio bem. Quando eu abro a Bíblia e vejo Deus pedindo para não fazer alguma coisa, eu vejo ali não Deus autoritário, não Deus que tenta me privar de alguma coisa, pelo contrário, eu vejo um Deus preocupado com a minha vida e com a minha felicidade, porque Deus ele sabe que se eu brincar muito com o pecado, eu vou acabar sofrendo e eu vou acabar vítimas das mãos de Satanás. Amigos, quantas pessoas têm sido vítimas nas mãos de Satanás? Pessoas que estão oprimidas, pessoas que passam a noite inteira em angústia, chorando, clamando,
perguntando onde eu errei ou por que eu errei. Muitas dessas pessoas perguntam, mas não procuram a resposta. Uma coisa é você perguntar e outra coisa é você procurar a resposta. Uma coisa é você saber que errou, outra coisa é você querer mudar de vida. Deus nos chamou não simplesmente para sabermos de que estamos no erro. Deus nos chamou para mudar a nossa vida e nos dar um novo viver. Deus nos chamou para vivermos um cristianismo verdadeiro, um cristianismo significativo. Mas tem muitas pessoas que só sabem reclamar de Deus, mas mudar de vida que é bom nada. Uma vez encontrei uma moça, ela veio contar a sua história de vida para mim e disse: pastor, quando eu tinha 14 anos de idade, eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele. O namoro foi evoluindo, em pouco tempo eu engravidei. 14 anos. O rapaz, quando viu que eu estava grávida, a primeira coisa que ele fez foi sumir da minha vida. Nunca mais eu o vi. Criei a criança. Ficou minha dúvida: onde Deus está? Assim me dizia ela. Pastor, quando eu tinha 16 anos de idade, conheci um outro rapaz. Comecei a me relacionar com ele. O namoro foi amadurecendo, assim me dizia ela. Engravidei do rapaz. Assim como o primeiro, quando soube que eu estava grávida, sumiu da minha vida. Onde estava Deus? Pastor, quando eu fiz 18 anos de idade, 18 anos, conheci um outro rapaz. Comecei a namorar, o namoro evoluiu. Não vale a pena o namoro evoluir, viu? Diga-se de passagem, viu? Se for nesse sentido, não vale a pena. Engravidei. Quando ele soube de que eu estava grávida, sumiu assim como os outros. Pastor, hoje eu tenho 20 anos de idade, menina nova, 20 anos. Calma, ela não engravidou mais, viu? Ela disse: pastor, eu tenho 20 anos, tenho 3 filhos, um filho de cada rapaz, de cada homem. Não pude fazer um curso, terminar o 2º grau. Tenho uma vida sem esperança e sem expectativa nenhuma. Onde Deus está? Se Deus ele é tão bom, por que Deus deixou eu fazer tantos erros? Por que Deus permitiu? Eu disse para ela: olha, me desculpa pelo que eu vou te falar. E às vezes nós pastores precisamos ser um pouco duros e diretos. Eu disse: alguma vez você procurou a Deus? Eu procurei. Você foi alguma vez a alguma igreja? Não, nunca fui. Você alguma vez tentou ler a Bíblia? Não, nunca tentei. Como você procurou a Deus? Tentei orar. E como é que foi a sua oração? Eu só falei. Você procurou uma ajuda de uma outra pessoa evangélica? Não. Eu disse: filha, me desculpa, Deus não tem nada a ver com a sua vida. Mas como pastor, Deus não tem nada a ver com a minha vida? Eu disse: Deus nunca foi convidado a fazer parte da sua vida. Você nunca tentou mudar de vida, você nunca tentou ler a Bíblia, ter uma intimidade com Deus, tentou pertencer a uma igreja, você nunca tentou nada. E como agora você questiona Deus? Deus não tem nada a ver com a sua vida, porque você nunca entregou a sua vida a Ele. Deus é o seu dono, Deus é o seu Criador, mas você nunca entregou a sua vida a Ele. São coisas diferentes. Mesmo Ele sendo o seu dono, mesmo Ele sendo o seu Criador, se você voluntariamente não entrega a sua vida a Deus, Deus não opera, Deus não faz nada. Porque se existe uma coisa que Deus nunca fará ao ser humano, é nos obrigar a fazer tudo aquilo que Ele pede. Deus não nos obriga, Deus apenas nos aconselha. Deus apenas diz: ei, se você andar do meu lado, a sua vida será diferente. Se você obedecer tudo aquilo que a Bíblia pede, você vai chegar à felicidade e ter uma vida diferente. Deus apenas aconselha. A menina ficou sem entender. Eu disse: filha, você já errou demais, mas se você continuar com uma vida sem Deus, os erros eles serão maiores. Porque é impossível você acertar nessa vida, é impossível você acertar nesta vida se você não tiver uma relação com Deus. Porque só Deus vai nos aconselhar a termos uma vida melhor. Amigos, o mesmo Deus que fez os milagres, o mesmo Deus que operou na vida deste homem, é o mesmo Deus que quer alcançar a sua vida. É o mesmo Deus que quer fazer um milagre na sua vida. Deus ele precisa mudar a sua vida. Amigos, Deus te ama do jeito que você é. Do jeito que você é, Deus te ama. E Deus te chama do jeito que você está.
Do jeito que você está, Jesus faz um convite a você. Mas amigos, Deus te ama tanto, tanto, que Ele se nega que você permaneça da mesma forma. Eu não sei se você consegue entender esta questão. Deus te ama do jeito que você é, e Deus te chama do jeito que você está. Mas Deus se nega que você permaneça da mesma forma. Deus, Ele precisa mudar a sua vida, porque se Ele não mudar a sua vida, você nunca vai chegar à felicidade. O ideal de Deus para mim e para a sua vida é a felicidade. Mas para nós chegarmos à felicidade, é preciso que Ele mude, é preciso que Ele nos mude, porque do jeito que vivemos, a nossa vida não vai nos levar a lugar nenhum. Amigos, Deus nos chamou para termos uma experiência mais significativa com Ele. Deus nos chamou para operar um milagre completo em nossa vida. Deus nos chamou para poder nos dar paz, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que não depende de coisas, mas uma paz que vem de lá de dentro, uma paz tremenda, fora do comum. Deus te chamou para poder te dar felicidade, uma felicidade que o mundo não pode dar, uma felicidade que não dependa de coisas, uma felicidade que vem lá de dentro. Pode ser que você não tenha a vida que você sempre sonhou, não tenha todo o dinheiro que você gostaria de ter, não tenha o carro que um dia você idealizou, nem muito menos a família que um dia você planejou. Mas se você tiver a presença de Cristo Jesus na sua vida, você sempre terá motivos para sorrir. Eu não estou dizendo que essas outras coisas vão acabar, eu não estou dizendo que essas outras coisas não vão te magoar, elas vão. Mas a presença de Cristo Jesus na sua vida, ela vai dar um novo rumo para você, um novo sentido. O seu mundo pode estar desmoronando, pode estar 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, mas a sua vida está inabalável, porque ela está na presença de Cristo Jesus. Deus te chamou para fazer um grande milagre. Deus te chamou porque Ele quer te usar. Deus te chamou porque aos olhos de Deus você é muito especial. Você não tem ideia a tristeza que vai no coração de Deus por ver que sermão após sermão você ouve o que é certo, você sabe o que é certo, mas continua fazendo errado. Você sabe que não deve adulterar, mas adultera. Você sabe que não deve roubar, mas rouba. Sabe que não deve se drogar, mas se droga. Sabe que não deve beber, mas bebe. Sabe que não deve mentir, mas mente. Sabe que deve ser melhor, mas não é. Sabe de que Cristo Jesus deveria ser a sua prioridade, mas não vive como se Jesus fosse a sua prioridade. Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus quer fazer um milagre. Mas você precisa olhar para Deus e precisa dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Faça um milagre na minha vida. Porque Deus está ansioso por este momento. Deus não vai fazer um milagre na sua vida se você não autorizar. Deus não vai entrar na sua vida se você não deixar. Mas nessa manhã, Deus quer falar ao seu coração. Deus, Ele quer te alcançar, de maneira que você diga: Senhor Deus, cansei de viver, cansei de ser eu mesmo. Agora eu quero que o Senhor viva em mim. Porque, amigos, você só tem duas escolhas: ou os demônios vivem na sua vida, ou Cristo Jesus deve viver na sua vida. Ou os demônios ou Jesus. Um dia Paulo entendeu isso, e Paulo entendeu bem. Se a questão é essa, então eu quero que Cristo Jesus viva em mim. E Paulo então declarou: quem vive em mim é Jesus, não sou mais eu. E este viver que hoje eu tenho na carne, eu vivo pela fé, pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer um milagre em você. Amigos, eu não gostaria de terminar o sermão desta manhã de maneira diferente. Eu gostaria de orar por algumas pessoas. Eu sou um dos pastores desta igreja e eu sinto, Deus tem me incomodado. Eu sinto que eu preciso fazer um pouco mais. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu sei que Deus quer te usar. Eu sei que Deus quer te transformar.